Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui no nosso programa de palestras, agora eu vou chamar o Jonathan Batista Ferreira, que ele é presidente e co-founder na Neuron Data Science em Artificial Intelligence e Molecular Science Students da University de São Paulo, USP. Ele vai falar sobre storytelling com dados. Vai lá, Jonathan. Bom dia, obrigado pela presença. Opa, pessoal, primeiramente, bom dia. Agora eu vou contar um tema que eu acho que é muito crucial para vocês, principalmente na apresentação dos pitches. Porque o jeito com que nós apresentamos a data e a inserimos no contexto é uma coisa que ela é muito negligenciada, mas que ela vai fazer total diferença no modo com que você consegue representar para outra pessoa e dizer o que significa a data que foi gerada. Então, basicamente, aqui nessa apresentação eu vou dizer para vocês em como o Data Science pode te tornar um contador de histórias. Bom, primeiro para começar, uma coisa que eu sempre digo nas minhas palestras é o seguinte: nós da computação, dos negócios, nós costumamos pensar muito em números. Nós pensamos em como isso vai gerar um resultado, como o input gera um output, qual a correlação de uma variável com a outra, mas nós esquecemos de um fator crucial que é: existe um cérebro humano por detrás que vai interpretar essa informação. Porque hoje, a verdadeira máquina que nós precisamos controlar para ter sucesso é o cérebro humano. Nós precisamos entender como a outra pessoa vai reagir ao nosso dado. Então, entender como funciona o cérebro humano é crucial para que a gente entenda como nós vamos fazer ciência de dados. E uma coisa que acontece muito frequentemente é as pessoas destruírem as próprias apresentações. Existem práticas específicas que podem fazer com que você perca muito o seu impacto e que você não consiga contar uma história de modo que você engaje outras pessoas. Então, queira ou não, gráficos, imagens como essas são muito frequentes, tanto no universo de apresentações como no universo de data science. Então, vamos começar agora com o que não fazer. Primeiro de tudo, uma coisa que nós temos muito é o bom e velho gráfico de pizza. Esse gráfico é fácil da gente gerar, dar o plot dele no Python, dar o plot dele no Excel, mas ele não se correlaciona nem um pouco com a própria percepção dos seres humanos. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que a gente entender o que essas informações querem dizer para o nosso usuário final é muito difícil, porque a associação que nós temos que fazer é uma associação que envolve áreas. Então você pensa, a gente tem que fazer π vezes r ao quadrado para depois colocar a correlação de ângulo para que a gente consiga entender o que significa cada uma dessas barras. Então, o gráfico de pizza, inclusive o próprio Steve Jobs defende isso, é de fato uma das primeiras práticas que você deve esquecer nas suas apresentações. Se você tiver a opção de colocar lá o gráfico de barras, se você tiver a opção de colocar um blockspot, alguma outra forma de você visualizar o dado, use-o, porque de fato o gráfico de pizza ele é muito pouco intuitivo para os seres humanos. Outro problema que nós vemos muito em apresentações é querer colocar informação demais. Saiba que uma das máximas do design é que mais é menos. O que isso significa? Se você tem um ambiente muito poluído na sua apresentação, saiba que as pessoas vão se perder e não vão conseguir acompanhar o que você está falando. Então, esse aqui, com certeza, é um exemplo de gráfico que eu não usaria. Ele tem muita informação. Outro ponto, o contraste de cores não é bom. O contraste de cores é aquilo que vai fazer com que a pessoa possa prender a atenção em elementos específicos da sua apresentação. Então, tenha muito cuidado com isso também. Tenha muito cuidado em qual paleta de cores você está escolhendo. Outro exemplo de muita informação. Esse aqui é um paper científico que às vezes é colocado e o contexto não é dado. Então, quando você for apresentar o seu dado, tenta colocar 2 gráficos em um único slide. Tenta fazer com que
a atenção do seu público seja direcionada à sua fala e aquilo que você está mostrando. Aqui eu não consigo dizer para você, olha o gráfico do Palur, por exemplo, porque tem muita informação e isso faz com que você perca o impacto do seu dado. Agora, nós vamos então entender quais são boas práticas para que a gente possa ter quando estiver apresentando dados. Primeira delas, quando nós formos falar de um número, não coloque ele pequenininho. Se ele for um número que revela potencial de lucro, potencial do que você pode fazer, use-o de modo exuberante, de modo mastodôntico. Aqui, por exemplo, como eu apresentarei esse dado? Esse dado, eu deixei ele bem grande e quando eu for falar desse dado, a minha entonação vai mudar. Veja, 589.526.124. Esse é um número grande, não é? E por que esses números grandes são interessantes? Eles, primeiro, geram valor ao que você está dizendo, assim como eles dão uma perspectiva muito bacana para a pessoa que está ouvindo, porque ele entende que você pesquisou de fato o que você está falando, você apresentou um dado e apresentou de modo que você gere autoridade. Então, em Data Science, você apresentar números pode ser muito mais interessante do que você apresentar 1001 gráficos, porque você consegue passar para uma linguagem que simplifica para o ser humano que está ouvindo a sua apresentação. Outro exemplo aqui, você pode falar de muito dinheiro. Quando você traz uma informação financeira, principalmente, você consegue impactar muito no modo com que a sua apresentação tem relevância. Aqui, por exemplo, eu conseguia... esse é um exemplo que a gente faria a gente fez um levantamento de quantos usuários nós temos, de quanto sucesso nós tivemos entre os usuários, nós apresentamos isso de modo mais enxuto. A estatística, ela é muito bonita como ciência, mas ela pode ser um grande limitante quando a gente está falando de apresentações. Então, muito cuidado nisso, e às vezes você apresentar ela de um modo mais simples, de um modo mais limpo, é muito mais importante do que você apresentar um raciocínio complexo demais para seu usuário entender e um pitch que tem menos de 2 minutos e meio. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de aplicações que vocês podem usar para vocês terem impacto. O primeiro deles é o Dash. O Dash é uma ferramenta maravilhosa, porque ela consegue integrar com HTML e CSS uma aplicação web que pode fazer com que vocês tenham muito impacto. Aqui nesse exemplo, a gente tem um cluster espacial que eles fizeram, vocês encontram no próprio site do Dash. Eles têm tutoriais, eles têm GitHub de como vocês vão fazer. E quando vocês estão pensando em entregar algo para usuários, essa ferramenta ela pode ser muito interessante. Aqui mesmo, toda essa integração que fala o tipo de propriedade, a satisfação de usuários, a limpeza, tudo isso ele foi feito com menos de 50 linhas de códigos. Então, o Dash é uma aplicação que deixa muito bonito, faz com que você consiga associar uma história visual muito interessante para quando você estiver pensando em usuários. Então, por isso que eu digo que ele é uma das melhores ferramentas atuais. Aqui, associando um pouco mais para agro, a gente tem um monitoramento de ventos. Então, você tem aqui uma relação temporal, um eixo que mostra a variação conforme o tempo dos ventos, e ele vai variando e gerando gráficos, histogramas para a gente, mostrando a direção do vento. Então, veja, esse dado aqui ele está contando uma história, e mais importante que isso, toda a paleta de cores dele, a forma com que ele está sendo criado, mostra para a gente um impacto visual muito interessante. Então, o impacto visual é muito interessante também para quando nós estivermos pensando em data visualization. Aqui a gente tem outro exemplo agora para análises clínicas. Não importa muito a ferramenta, que ele é feito em Python, ele é bem bacana. E aqui você tem toda uma correlação relacionada à saúde, para coronavírus está sendo muito utilizado.
Então, o Dash é uma integração muito interessante, mas se você tiver mais, se você gostar mais de Power BI também, é uma excelente opção, você consegue fazer as integrações, mas em termos de entrega, quando você for entregar algo, tente trazer essa interatividade. Não é nem um pouco difícil de você fazer. Você tem aqui, por exemplo, exemplos de plots que você pode dar no ponto Plotly, que é já integrado digitalmente. Mas se você não for fazer algo web, eu recomendo uma outra ferramentinha, que ela vai um pouco além do Pandas, que é o Seaborn. O Seaborn, ele traz para a gente uma opção de design muito interessante quando a gente está pensando em gráficos. Aqui eu falei para vocês não usarem o famoso gráfico de pizza, né? Mas ele aqui, ele traz uma paleta de cores que deixa a nossa apresentação muito mais bonita e muito melhor para os olhos humanos. Por exemplo, esse gráfico aqui que a gente tem, se a gente tiver simplesmente alguns plots mostrando cores iguais, sem diferenciação, como normalmente feito pelo Pandas, como é dado os gráficos normais, a gente não teria tanto impacto. Essa paleta aqui, ele traz um blue de azul, e fica muito boa também para a gente entregar. Então, tenta trazer uma paleta de cores para você conseguir contar sua história de modo muito mais impactante. Então, aqui a gente trazendo elementos do design, trazendo elementos da psicologia para tornar nossos dados mais impactantes. Então, veja aqui como diferente a nossa apresentação fica. Então, aqui de novo, você tem toda a documentação do Seaborn. Eu gosto muito dele. Ele tem aqui exemplos, por exemplo, aqui de regressões lineares, que ficam muito legais, com diferentes cores, com diferentes formas de visualização. Então, de fato, essa aqui é uma excelente prática. Você consegue colocar cores diferentes, formatos diferentes, e seu dado ele fica muito mais bonito e muito mais inteligível para o público que você está apresentando. Então, vamos voltar aqui. Um outro ponto, a gente precisa começar a associar a jornada do herói aos dados. O que significa associar a jornada do herói ao meu dado? A jornada do herói, ela basicamente descreve uma série de ápices de histórias que são contadas desde o início da civilização humana. As primeiras histórias, assim como as histórias mais atuais, elas seguem uma linha dramatúrgica que foi investigado pelo... agora eu esqueci o nome do autor, mas é uma investigação que colocou todas as histórias contadas pelos seres humanos e a gente chegou ao que se chama Jornada do Herói, que é basicamente essa série de arcos, a gente conseguir mostrar quais são os insights. Quando você apresentar um dado, você precisa começar por um problema inicial. Comece por um problema. Então, dê como você pode solucionar esse problema associando a personas. Você diz, olha, o seu cliente pode sentir pode sentir o impacto desse dado. A pessoa X, o idoso, a criança, ela vai sentir o impacto desse dado. Então, o modo com que você cria essa noção de progressão muda completamente o modo com que você está apresentando o seu dado. Então, aqui não é só estatística, não é só data visualization, é o modo com que você conta uma história. Então, um pouco de técnicas de persuasão que você pode usar na sua apresentação também, que vai mudar completamente o modo com que o seu dado possui relevância. A primeira delas é prova social. Como eu falei, 70 pessoas foram impactadas com tal ação. Isso eu consigo provar graficamente, eu consigo colocar correlações, eu consigo rodar regressões lineares, regressão logística. Então, prova social. Uma das primeiras coisas que pode fazer com que você persuada a outra pessoa que está escutando a sua apresentação a, de fato, acreditar no que você está falando. Não acreditar por acreditar, mas acreditar porque você vai impactar e vai mudar, possivelmente, a forma com que ela está precisando resolver um problema. A reciprocidade. Você pode mostrar que você fazendo tal coisa, você liberando um curso gratuito, você vai ter um impacto de marketing, você vai ter um impacto de receita. Então, você trazer essa relação de que você dando uma coisa, você pode receber outra também, vai mudar completamente o modo com que a outra pessoa vai perceber seu dado, você vai conseguir ser muito mais persuasivo na sua apresentação. Você trazer a questão da empatia, você se colocar no lugar do gestor, você se colocar no lugar
da pessoa de business que está visualizando esse dado é muito interessante. Se você estiver falando para um público de negócios, tenta trazer conceitos como ROI, conceitos como ticket médio, tenta se inserir no mundo dessa pessoa na hora de apresentar o dado e não apresentar o dado per si. Então aqui eu tenho um livro que eu acho que é muito interessante, a Bíblia de Vendas, que ele traz essas técnicas de persuasão. Aqui tem todos esses gatilhos mentais que eu falei para vocês, que gera maior persuasão na sua fala, toma na sua fala muito mais próximo a outra pessoa. E se você aplicar todos esses conceitos que eu falei para vocês, se vocês deixarem os gráficos de vocês mais bonitos, trouxer a paleta de cores, tentar enxutar isso de modo que não fique algo faraônico, mastodôntico, você consiga trazer dados de modo que realmente se relacione com outra pessoa que não conhece esse dado, que não conhece essa técnica, você vai ter muito impacto. Com certeza você vai conseguir se sair muito melhor nesse hackathon quando você estiver fazendo o seu pitch, quando você estiver fazendo as suas entregas. Então, acredito que seja isso. Se você quiser me adicionar, esses são meus contatos. Aqui está o meu LinkedIn, Jonathan Batista, eu sou presidente da Neuron. A Neuron também eu deixei aqui no nosso Instagram, @NeuronDCEI. Meu Instagram é @jonathan.dci também. Pode me seguir no LinkedIn. E qualquer dúvida, estou aberto para isso. A próxima apresentação é minha também. E obrigado.